Fala, gurizada, beleza? Como vocês podem ver pela fatiota do cidadão hoje aqui, o nosso tema vai ser um pouquinho mais técnico e focado em ti, meu colega advogado, em ti, meu colega defensor de fornecedor, que tem o árduo desafio de entender e traduzir nos processos judiciais ou então nas fases pré-processuais aquilo que o Poder Judiciário vem interpretando, aquilo que a lei estabelece nos seus textos e principalmente aquilo que é o desejo dos nossos clientes, sejam eles consumidores ou fornecedores. E o tema de hoje ele é bastante prático e bastante pontual. Tu, colega advogado, tu consumidor, conhece a teoria do desvio produtivo do consumidor? Pois é. É uma teoria que tem tido cada vez mais tração nos julgados do Brasil, especialmente depois da sua adoção em alguns julgados, em alguns acórdãos do STJ, em especiais julgados da ministra Nancy Andrighi, que acolheu essa teoria, que é de autoria do professor Marcos de Saúny, lá do Espírito Santo. O que fala basicamente a teoria do desvio produtivo do consumidor? Ela estabelece que o fornecedor deve indenizar o seu cliente, deve indenizar o consumidor na medida em que esse consumidor perde tempo para resolver um problema que não foi por ele causado. Vamos pensar na lógica do professor Marcos de Saúny, na lógica exposta nessa teoria e de que maneira ela tem sido aplicada nos nossos tribunais, tanto os tribunais estaduais quanto no próprio STJ, como eu acabei de dizer para vocês. A partir do momento em que um fornecedor causa um dano a um consumidor, esse consumidor se vê obrigado a despender um pouco do seu tempo, ou muito do seu tempo, para resolver aquele problema. Se ele teve uma dificuldade de atendimento, ele tem que buscar uma segunda alternativa. Se ele não conseguiu resolver o problema automaticamente num saque, por exemplo, ele vai buscar a ouvidoria, ele vai buscar o próprio PROCON, ele vai acionar o consumidor.gov.br, ele vai buscar um advogado justamente para entrar com a ação para buscar a indenização ou buscar a resolução desse problema. Toda essa via crucis desse consumidor acaba sendo indenizável, porque segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, esse tempo que ele perdeu tem que ser de alguma maneira recomposto. E aí como é que se recompõe isso? Através de uma indenização financeira, através de uma indenização que devolva esse tempo em dinheiro ao seu patrimônio material ou imaterial. E é muito importante que a gente não confunda a indenização pelo desvio produtivo do consumidor com a indenização por dano moral. São tipos autônomos de danos. Nós temos, então, nas ações de consumo, três tipos de danos básicos. Os danos patrimoniais, que são aqueles que todos nós já conhecemos, a própria indenização decorrente da relação de consumo, a devolução em dobro no caso de cobrança indevida, etc, etc e tal. Nós temos também os danos extrapatrimoniais, que são os danos morais. Aqui a gente pode deixar até um parênteses, que são as famosas e famigeradas decisões do mero dissabor do cotidiano. Infelizmente, muitos de nós, advogados, não conseguimos fazer uma fundamentação adequada em relação aos danos extrapatrimoniais, aos danos morais sofridos pelos clientes, e os próprios fornecedores também não conseguem, muitas vezes, fazer uma defesa adequada quando essa fundamentação é correta por parte dos advogados e dos consumidores. Mas, vamos lá. Dano patrimonial, dano extrapatrimonial, e a gente está tratando no desvio produtivo do consumidor de um dano temporal. Pois bem, esse dano temporal, como tem sido tratado na doutrina, ele busca recompor justamente esse pedaço de vida que o consumidor deixou de usufruir para resolver um problema de consumo. Tu, colega advogado, já sabias disso? Já aplica o dano temporal, o desvio produtivo do consumidor nas suas teses, nas suas petições? Tu, colega que defende empresa e que orienta a empresa a não chegar nessa etapa de ter que indenizar por dano patrimonial, dano extrapatrimonial, tu consegue identificar na tua empresa, onde tu trabalhas, em que momento esse dano temporal passa a ser devido? Em que momento o consumidor
passa da normalidade para resolver um problema de consumo da tua empresa, começa a prestar atenção nisso, porque a tendência jurisprudencial é cada vez mais adotar o dano temporal como fator determinante de indenização nas ações de consumo. Para finalizar, vou deixar uma dica de livro, não é jabá, não é nada, porque eu não faço parte dos autores e também não ganho nada da editora, mas enfim, essa obra é muito bacana. Dano temporal, o tempo como valor jurídico, organização do Gustavo Borges e do Maurílio Casas Maia. É possível ser encontrado no emporiodireito.com.br. É uma coletânea bem bacana e que traz muitos artigos a respeito justamente desse dano temporal, do desvio produtivo do consumidor, e é uma obra que fica aqui no nosso escritório à mão justamente para poder auxiliar nessas fundamentações. Espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante a ti, meu colega advogado, a ti, consumidor, a ti, fornecedor. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que possível a gente esclarece. E se for necessário, ou se vocês assim desejarem, a gente volta a aprofundar um pouquinho mais o desvio produtivo do consumidor e o dano temporal. Beleza? Um forte abraço, até a próxima!